Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu inicio falando do meu agradecimento aos jovens juízes desta Corte de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que conduzem esta cerimônia, a doutora Daniela Bandeira e o doutor Bruno Bodar. Muito obrigado a ambos por sua colaboração neste evento. Saúdo a todos os participantes, nas pessoas do Dr. José Igreja Matos, presidente do UNC, e do Dr. Antônio Herman Benjamin, secretário-geral do UNC. Em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apresento votos de boas-vindas e acolhimento a todos os participantes deste 2º Congresso Mundial de Direito Ambiental. Tenho a certeza que nesses 3 dias de encontro de ideias e culturas diversificadas, com a participação de eminentes julgadores, caminhos serão apontados sobre questões que afligem a humanidade ainda neste jovem século XXI. Sem dúvida, a reunião de tantas pessoas dedicadas ao tema há de contribuir para a consciência universal em torno de valores essenciais, ou seja, a vida, o meio ambiente saudável, a preservação da dignidade do ser humano e de todas as espécies que compõem a biodiversidade do planeta. A simbiose de conhecimentos múltiplos com um único propósito consiste em formar a opinião ou a reflexão sobre um tema e tem significado primordial para o julgador. A imagem do juiz solitário em seu gabinete, carregando nos ombros o fardo imposto para o melhor deslinde de uma lide, hoje não se harmoniza com o direito atual, destinado a tratar de questões relevantes da sociedade moderna, em permanente evolução dos costumes, conectada com a preservação da vida e do planeta. Evidentemente, a medida judicial que se imponha nessas vertentes deve ser justa, com a análise do largo espectro que apenas o julgador poderá assimilar, advindo de uma ótica global, embasadora das convicções pessoais, em prol da defesa e garantia da preservação da natureza e do homem. Entre os muitos recados e orientações deixados pelo recente encontro de Glasgow para o mundo, figuram a necessidade de ações pela preservação das condições saudáveis do nosso planeta e, não menos importante, o imperativo apoio aos mais vulneráveis, sejam nações, povoados ou um simples cidadão, cenário que reserva à justiça papel e responsabilidade ímpar. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro segue firme nesta direção, empenhado nas práticas voltadas ao equilíbrio das ações humanas e do meio ambiente, além de iniciativas para o fortalecimento da responsabilidade social, sem esquecer, evidentemente, a missão de julgar. E não abrimos mão desses avanços, mesmo em tempos sombrios e desafiadores como os atravessados na pandemia mundial. Desde 2015, o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem um plano de logística sustentável, com um eixo de responsabilidade social e outros destinado ao desenvolvimento de projetos e metas, como o uso racional de recursos naturais e bens públicos, gerenciamento de resíduos, qualidade de vida no ambiente laboral e contratações sustentáveis. Sempre em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e a Agenda Ambiental da Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. O empenho já nos permitiu bons resultados em muitos campos, como a redução de consumo de água, papel, energia e combustível, alguns acima dos 30%. E pretendemos ir além, preparando o Tribunal para a nova ordem mundial de respeito integral à natureza e ao ser humano, incluído em uma coletividade justa e solidária, capaz de superar os imensos desafios da atualidade, garantindo um ambiente saudável e seguro para o bom desempenho da prestação jurisdicional à sociedade. Um bom congresso a todos. Muito obrigado. Obrigado.
Neste momento, fará uso da palavra a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, diretora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu saúdo a todos e todas, magistrados e magistradas, professores e professoras, estudiosos e ativistas engajados com processos de conscientização, educação e formulação de políticas públicas relacionadas à conservação e à sustentabilidade do meio ambiente, do planeta Terra e de todas as espécies de vida. Todos que estão aqui hoje conosco, no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fisicamente ou através de acesso remoto. Meus profundos respeitos ao ministro Antônio Herman Benjamin, indubitavelmente uma liderança no Poder Judiciário brasileiro, que, sensível desde há muito tempo à causa ambiental, tem sido um modelo de magistrado protagonista nos planos pedagógico e jurídico para todos os juízes e juízas no Brasil. Em nome do ministro Herman Benjamin, cumprimento a todos os participantes da União Internacional para a Conservação da Natureza e da Comissão Mundial de Direito Ambiental, organizações que reúnem membros globais, membros de ONGs, agências, companhias, comunidades e pessoas de todos os segmentos que se dedicam à conservação da natureza e que se dedicaram à elaboração deste rico, abrangente e proativo Congresso Internacional. Também cumprimento ao Dr. José Igreja Matos, que tenho o prazer de conhecer nessa ocasião. Eu agradeço ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual me orgulho de pertencer, desembargador Henrique Figueira, por ser o anfitrião de tão grandioso evento e, em nome do mesmo, cumprimento também todos os participantes nacionais e estrangeiros deste evento, em que se buscará, durante 3 dias de trabalho intenso, reafirmar, desenvolver, discutir e avançar na construção da Agenda 2030 da ONU como um plano de ação global visando concretizar objetivos de desenvolvimento sustentável através de suas 17 metas distribuídas em 3 dimensões: a dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão econômica. O Congresso pretende envolver principalmente o Poder Judiciário, visando, dentre todas as metas igualmente relevantes, trazer o foco para a importância de uma maior participação e comprometimento dos juízes e juízas de todo o mundo para a meta 16 da Agenda 2030, que refere ser essencial promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e includentes em todos os níveis. Para tanto, o judiciário, a academia, as universidades e a sociedade civil precisam pensar juntos, elaborar políticas públicas conjuntas, dinamizar os processos de integração de luta e manter sempre abertos os canais de diálogo democrático, solidário e fraterno, desenvolvendo sentimentos de generosidade, compreensão e a capacidade de enxergar mais clara e objetivamente as nossas diferenças. Termino essa breve fala de abertura ousando, como diretora que sou de uma escola de formação de magistrados, dizer que precisamos, todos nós, da coragem de uma Raquel Louise Carson, escritora cientista e ecologista estadunidense, que ao escrever o livro A Primavera Silenciosa,
denunciou, há quase 60 anos atrás, os malefícios cancerígenos do pesticida DDT, lutando bravamente contra a indústria química dos Estados Unidos. Precisamos também da emoção e da audácia de um José Lutzenberger, um brasileiro do Rio Grande do Sul, pioneiro do movimento ambientalista do Brasil e que lutou bravamente durante muitos anos para que houvesse a conscientização para uma visão naturalista, com ética holística, não antropocêntrica, que se chamou de ecologia profunda. Por fim, precisamos aprender com Ailton Krenak, liderança indígena brasileira, que usa a palavra e a crítica mordaz para alertar-nos, a todos e todas, seres humanos que vivem no planeta Terra, que a vida não é útil. Ninguém come dinheiro e o amanhã não está à venda. E eu termino com um trecho da leitura do livro de Krenak, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo. Porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Eu desejo um ótimo e produtivo trabalho a todos e todas. Obrigado por me ouvirem. Nesse momento, falará a nossa querida presidente eleita da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, doutora Eunice Bittencourt Haddad, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a todos na pessoa do ministro Antônio Herman Benjamin, verdadeiro dirigente nacional de defesa do meio ambiente e seu desenvolvimento sustentável. Também na pessoa do desembargador Henrique Figueira, presidente deste tribunal, do qual tenho muito orgulho de integrar há 20 anos. Mergulhar no debate sobre meio ambiente é refletir sobre a responsabilidade mundial de preservação ambiental de todas as nações para com seus ecossistemas. É superar o entendimento arcaico da infinitude dos recursos naturais na Terra e reconhecer o meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano. Até o início da década de 70, pode-se dizer que havia no imaginário coletivo uma percepção de que o meio ambiente seria uma fonte quase inesgotável de recursos e que, consequentemente, as ações de aproveitamento da natureza não precisariam ser limitadas. A mudança de perspectiva que hoje compõe a agenda da ONU sobre o meio ambiente demonstra que a exploração inconsequente dos recursos da natureza e os comportamentos parasitários de exploração ambiental acabam por ocasionar um esgotamento geral dos ecossistemas no mundo. A partir disso, veio à tona a importância de organizar um plano mundial orientado ao desenvolvimento sustentável e de se reformular as formas de exploração de recursos naturais a fim de garantir sua manutenção para gerações futuras. O fato de o Brasil protagonizar eventos dessa magnitude, orientados à conscientização global sobre a preservação do meio ambiente, demonstra seu dever e compromisso com a manutenção de uma das maiores biodiversidades do mundo. Segundo a Unesco, o Brasil integra o grupo dos 17 países megadiversos. Dessa forma, é fundamental que nos atenhamos aos tratados internacionais pactuados e ao comando constitucional que prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com base nessas premissas, é de se destacar o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com a conservação do meio ambiente, ao qual incumbe a difícil missão de julgar complexos casos de acidentes ambientais, como o de Mariana e de Brumadinho. Nesses casos de prejuízo ambiental, o maior desafio do órgão julgador, fonte de um inesgotável debate no direito ambiental, é aplicar a justiça restaurativa no caso concreto, de modo a trazer um paradigma holístico e ecológico da responsabilização capaz de reparar integralmente o dano ambiental causado. Sobre a justiça restaurativa no direito ambiental, destaco o Prêmio Inovare de 2018, premiação organizada por várias entidades representativas, entre elas a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e a AJUF, dos Juízes Federais Nacional, e cujo objetivo é reconhecer práticas transformadoras do sistema de justiça. Naquela edição de 2008, o ganhador foi o juiz paraense Márcio Bittencourt, pelo Plano de Execução Civil Ambiental, que obriga o infrator da exploração ilegal de madeira a reparar todos os danos ambientais causados pelo desmatamento, pelo meio do reflorestamento de toda a área degradada. Nesse contexto de avanços jurisprudenciais na temática do direito ambiental, tanto a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, quanto a AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, têm angariado esforços no estímulo ao debate e à busca de soluções para as questões socioambientais, inclusive por meio da realização de eventos que tenham como foco o aprimoramento das práticas judiciais sobre a preservação do meio ambiente e a repressão de condutas ilícitas que atinjam esse bem jurídico. A AMB ainda teve a honra de se fazer presente nos primeiros passos do Instituto Judicial Global do Meio Ambiente, idealizado pelo ministro Antônio Herman Benjamin, instituição que leva a missão de promover a troca de experiência entre juízes de todo o mundo na área ambiental. No espírito de todas essas ações, reputa-se extremamente proveitoso o conjunto de esforços institucionais das entidades representativas aqui presentes, as quais visam, dia após dia, materializar o compromisso do Poder Judiciário para com a pauta socioambiental. Dessa forma, deixo meus cumprimentos a todos e votos de sucesso aos painéis, que certamente trarão frutos capazes de nos orientar para uma melhor promoção da defesa do meio ambiente no Brasil e no mundo. Obrigada. Fará uso da palavra agora o doutor Eduardo André Brandão, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor José Igreja Matos, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Cumprimentar o ministro Antônio Herman Benjamin, grande especialista nacional na área do meio ambiente. Cumprimentar o presidente Henrique Figueira e a todos os presentes. Destacar aqui a AJUF na questão do meio ambiente. Nós temos dois ex-presidentes históricos da AJUF que são especialistas na questão ambiental, um aqui presente, meu amigo Gabriel Vedi, e o doutor Vladimir Passos Freitas, a quem eu homenageio para mostrar a importância da nossa associação e do meio ambiente para a nossa associação. Queria também, nesse momento, agradecer ao trabalho que os meus colegas da área ambiental fazem, com muita competência, especialmente na região norte, muitas vezes com uma pressão imensa, inclusive internacional, sem estrutura, com pouco material humano, inclusive, e que eles fazem um trabalho sensacional na defesa, na questão ambiental no Brasil. A AJUF tem incentivado todos
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS, da Agenda 2030. Destaco aqui nos nossos fóruns temáticos a questão do processo eletrônico, da justiça célere, do ODS 16, e que no nosso último Fórum Nacional de Administração e Gestão, o FONAGE, nós tratamos da questão do acesso à justiça pelos moradores de rua. De nada vai adiantar a gente desenvolver o processo ficar célere, ficar rápido, se a gente não consegue trazer toda a população para a justiça, para ser atendida. Então, eu queria destacar o trabalho que os juízes federais têm feito nesse sentido, o nosso Fórum Nacional de Concorrência e Regulação, tratando da questão de um desenvolvimento sustentável, sempre tratando desse tema. A questão do meio ambiente, que sempre é um tema nosso muito importante, sempre muito forte, e que vemos a importância de uma sociedade melhor através dos objetivos da Agenda 2030. Nós precisamos, nesses debates desse congresso tão essencial para o mundo atual, sair da utopia e construirmos um mundo melhor. Se cada instituição tiver esse compromisso, tiver essa noção de que cada um fazendo um pouco conseguirá isso, nós atingiremos os objetivos. Então esse é o recado da JUF, contem com a JUF sempre, os juízes federais estão sempre à disposição, principalmente na questão do meio ambiente. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Neste momento, fará uso da palavra, por vídeo, o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo das Indústrias Brasileiras das Árvores. Boa tarde a todos, espero que me ouçam. É uma grande honra estar presente nessa cerimônia de abertura de evento de tamanha importância, representando a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, que é a associação que representa institucionalmente todo o setor de base florestal, todos os que plantamos árvores com finalidades industriais e seus diversos segmentos, indústria de papel, de celulose, de pisos, painéis, de biomassa vegetal, enfim. Somos um setor que planta 9 milhões de hectares pelo Brasil afora e, ao mesmo tempo, conservamos em florestas nativas 6 milhões de hectares. Então, é com muita satisfação que participamos hoje aqui, que trago, então, a saudação do presidente da IBA, Paulo Artung, e da nossa equipe, das nossas associadas, cumprimentando a todos os organizadores por este evento. Uma especial saudação, evidentemente, ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Figueira, a todos os senhoras e senhores desembargadores e demais magistrados aqui presentes, reunidos no Brasil e no exterior, e uma especialíssima saudação ao ministro Antônio Herman Benjamin, cuja atuação Brasil e mundo afora é motivo de grande admiração e respeito por todos quanto compreendem o papel inicialmente didático que ele teve, depois pelo exemplo de disseminar o apreço, né, e o respeito à disciplina do direito ambiental e fazer disso um elemento importante da sua trajetória como magistrado e como intelectual. Eu, como velho diplomata, tive a oportunidade já de, em algumas ocasiões, acompanhar o trabalho do ministro Herman Benjamin no exterior, quando servia, por exemplo, na Índia, depois como embaixador em Mianmar, e vi o quanto ele mobiliza, né, e articula internacionalmente em favor desta pauta. Recentemente, mais uma vez, estivemos juntos em Glasgow, durante a recente reunião da Convenção das Partes do Clima, né, na COP26, e mais uma vez lá estava o ministro Herman Benjamin na sua cruzada permanente. Mas algumas notícias boas nós temos aqui a registrar neste evento e augurando votos aí de que seja uma discussão muito frutífera. Uma das notícias é de que a questão da sustentabilidade é uma boa ideia cujo tempo parece estar chegando de maneira mais forte, e temos que até reconhecer que a própria pandemia, esse triste fenômeno do qual ainda o mundo não se livrou,
acabou contribuindo à sua maneira para que caísse a ficha para todos os planetários, para boa parte de nossa humanidade, de que não podíamos seguir avançando com um desenvolvimento que não fosse sustentável. Então, assim, esse debate nos próximos dias traz esse significado fundamental de que é importante que a sociedade como um todo, através das suas instituições, compreenda a necessidade do respeito ao equilíbrio ambiental. Então, eu trago aqui um rápido exemplo, através do nosso setor, que é um setor brasileiro do qual nós podemos nos orgulhar, um setor que é respeitado mundialmente, que se transformou em benchmark, justamente porque, ao longo das últimas décadas, desenvolveu-se tecnologicamente, cientificamente, dentro dos padrões mais rigorosos, sem os quais nós não teríamos as certificações internacionais de ESG, de impacto positivo do ponto de vista socioambiental. Somos um setor que presta serviços ecossistêmicos de grande significado, sequestrando e estocando carbono, e com isso contribuindo para a mitigação da mudança climática, da emergência climática que cabe a todos nós enfrentar. Então, com esse chapéu de setor privado, da bioeconomia em grande escala, moderna e competitiva e consciente do seu papel socioambiental, que nós, da IBA, nos associamos aqui aos organizadores deste evento tão importante, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza e a Comissão Mundial de Direito Ambiental trazem ao Rio de Janeiro com um apoio tão ilustre do Poder Judiciário brasileiro e fluminense. Então, fazemos votos de que, durante esses dias de debates, tenhamos aí conclusões ainda mais importantes, mais concretas, mais tangíveis, sobre, por exemplo, no caso brasileiro, como é essencial que o nosso Código Florestal entre em vigor pleno, né? E vire a página das contestações judiciais que, durante algum tempo, ainda fizeram com que ele não fosse plenamente respeitado no Brasil. Evidentemente que, para isso, além de tudo, precisamos contar com a permanente vigilância do Ministério Público, do Judiciário, da sociedade brasileira, para que possamos combater a ilegalidade do desmatamento na Amazônia, nos diversos biomas, e que o Brasil ocupe o papel, tenha o papel que, ao longo de décadas, foi assumindo de protagonista nessa agenda. Foi lembrado há pouco o papel, por exemplo, pioneiro lá de 30 e tantos anos atrás, do professor Lutzenberg. Eu, como jovem diplomata na embaixada em Washington, no final dos anos 80, tive a oportunidade de ver como o Brasil conseguiu sair do fundo do poço, lá em 89, na época em que o Brasil era visto como um triste exemplo de desleixo ambiental e por direitos humanos, por ocasião, por exemplo, do assassinato do Chico Mendes, e logo depois, aos poucos, gradualmente, fomos nos transformando num país que chegou a dar exemplos importantes quando, por exemplo, sediamos a Rio 92, né, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e um pouco mais tarde, quando, no início deste século, na primeira década do século, chegamos a ostentar para o mundo números muito impressionantes de redução do desmatamento ilegal. Então, que este debate no Rio de Janeiro inspire os brasileiros e os terráqueos, de uma maneira geral, a compreenderem a importância da floresta, a importância do equilíbrio ambiental e da natureza, e é por isso que eu concluo lembrando aqui, como sempre me inspira o nosso ministro Herman Benjamin, que floresta é vida e que vida exige respeito à lei, respeito à legislação, respeito às leis. Que Deus abençoe o debate desses próximos dias. Muito obrigado. Registramos a presença do desembargador Elton Leme, presidente eleito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. E, nesse momento, passo a palavra por videolink à professora Cristina Foyt, presidente da Comissão Mundial de Direito Ambiental,
órgão de aconselhamento técnico-jurídico da União Internacional para a Conservação da Natureza. Dear ambassadors, honorable justices, dear colleagues, dear friends, it is a great joy and it's a great honor to welcome you all on behalf of the IUCN World Commission on Environmental Law to the high-level judicial segment of the Second World Environmental Law Congress of the IUCN World Commission on Environmental Law. I warmly greet you, although from a very cold evening here in Oslo, in Norway. I warmly greet you who are with us in Rio and all of you who are joining us online. As you might know, the Second World Congress on Environmental Law was planned to originally take place here in Rio at the Supreme Court in April 2020. And much planning and much work and energy had gone into the event. But due to the unforeseen pandemic, the Congress was first postponed and then divided into 6 hybrid events, which was spanning the entire world and making it a truly World Environment Law Congress. We held 3 events earlier this year, one in Mexico City, supported by the Supreme Court of Mexico, one in Suva in Fiji, in collaboration with the regional IUCN committee, and one in Rabat in Morocco, together with the Mohammed VI Foundation on Environmental Education, and with many, many of our dear partners who are also with us here today. After this event in Rio, today and tomorrow and on Friday, we will have 2 more events this year, one in Singapore next week, looking on biodiversity protection, and then rounding up the Second World Environmental Law Congress with an event in Paris by the end of next week, together with the French Society of Environmental Law. But this event in Rio, which has just begun, stands out. It stands out for several reasons. One reason is that it has a focus on the role of the judiciary in addressing environmental challenges. And we all know how crucial the judges, our high priests of the law, are and are going to be in holding to account those that violate duties and rights, be that rights of individuals or collective rights, be that the rights of those that are not born yet, or rights of nature. Judges hold the key to enforcing the laws and the rules and the standards that we have to protect nature and to address climate change. Therefore, creating a forum, a meeting space for judges, for members of the judiciary, as this Congress, as this high-level judicial segment does, is crucial. It is important for enabling exchanges among judges, for learning from each other, exchanging experiences, and inspire each other. The focus of this high-level segment of the Second World Environmental Law Congress could therefore not be more relevant, not be more timely, and honestly, not be more crucial. Second, this event stands out because of all of its supporters. First and foremost, dear Justice Antonio Herman Benjamin, without whom it would have been impossible, who has with vision and dedication worked on it recently, day and night. We are all deeply indebted, Antonio. You organized the event with all your intellectual capacity, but also with your heart blood. And perhaps your choice of the music told us more than 1,000 words. And I can only guess that perhaps
Floresta do Amazonas by Villa-Lobos is maybe your favorite piece. Please let me also, on behalf of the World Commission on Environmental Law, thank all that helped in putting this immaculate event together. Special thanks go to Professor Denise Antolini from the University of Hawaii at Manoa Richardson School of Law, and Professor Nicholas Briner from the Louisiana State University, as well as to Emily Gaskin, the Executive Officer of the World Commission on Environmental Law, and Roberto Cole, the Executive Assistant of the World Commission on Environmental Law, as well as the Commission's Deputy Chair, Mr. Ayman Chakhawi. Please let me also recognize the immeasurable support by the Supreme Court of Rio de Janeiro and thank its Chief Justice, Henrique Carlos de Andrade Figueira. Also the Judicial Academy of Rio de Janeiro, the Association of Judges of the State of Rio de Janeiro, the Brazilian Association of Federal Judges, the Latin American Association of Judges, and the International Association of Judges, as well as our partners at the United Nations Environment Programme and the Asian Development Bank. The list is long, but it is this long list of supporters and helpers and partners that made this wonderful event possible. Thank you all, and I wish you a successful Congress. Agradecemos as palavras da professora Cristina e nesse momento falará o desembargador Walter Baroni, presidente da Federação Americana dos Juízes da América Latina. Com a palavra. Obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer à International Union for Conservation of Nature pelo convite para participar do seu segundo Congresso Mundial de Direito Ambiental, em caráter de presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados e de vice-presidente da International Association of Judges. Gostaria de saudar, ademais, a todas as autoridades presentes nesta solenidade de abertura, e o faço pedindo vênia na pessoa de Suas Excelências, o ministro Herman Benjamin, uma referência mundial em matéria de direito ambiental e um orgulho para todos nós brasileiros. Também na pessoa do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que hoje nos recebe nesse majestoso Palácio de Justiça. E também na pessoa do digníssimo desembargador José Igreja Matos, presidente da International Association of Judges, meu presidente e amigo. Não poderia ser mais adequado o tema escolhido para esta segunda edição do Congresso Mundial de Direito Ambiental, o papel dos juízes, Direito Ambiental 2030 e além. Tanto a International Association of Judges quanto a Federação Latino-Americana de Magistrados têm como objetivo principal a defesa da independência judicial. E só um juiz independente pode exercer livremente o seu papel, fazendo cumprir a legislação de proteção ambiental quando chamado a fazê-lo. A independência judicial é um dos pilares da democracia, pois apenas um juiz independente, ou seja, aquele que está protegido da interferência do poder político, do poder econômico e das pressões da sociedade, é capaz de distribuir a verdadeira justiça. Na América Latina, infelizmente, temos visto surgir desafios importantes à proteção ambiental nos últimos anos e, portanto, é preciso que estejamos atentos à defesa da independência judicial para que juízes e juízas possam desempenhar suas funções livres de interferências ao analisarem temas ligados a essa problemática. Não menos importante, mostra-se a capacitação dos juízes e juízas em temas de direito ambiental, através, por exemplo, das escolas judiciais,
uma vez que a disciplina jurídica ambiental está em constante evolução, sendo, pois, necessário que o judiciário acompanhe tal evolução. Por fim, gostaria de destacar a grande relevância das atividades e iniciativas da International Union for Conservation of Nature and the Global Judicial Institute on the Environment para a preservação do meio ambiente, bem como a importância da parceria com a International Association of Judges e com a Federação Latino-Americana de Magistrados. Estou certo de que as discussões terão lugar nos próximos dias, trarão resultados muito profícuos, tendo em vista a qualidade dos palestrantes e a relevância dos temas que serão abordados. Desejo a todas e a todos um bom congresso. Muito obrigada. Nesse momento, falará o desembargador José Igreja Matos, presidente da Associação Internacional dos Juízes. Com a palavra. Muito obrigado, boa noite. Eu gostava de cumprimentar todos os presentes na pessoa, enfim, desde logo o nosso querido anfitrião, desembargador Henrique Figueira. Eu tive a oportunidade de conviver alguns momentos com ele e logo partilhámos uma estima, uma cumplicidade que me apraz registar. E naturalmente a alma mater deste projeto, desta iniciativa, uma figura de referência dos juízes mundiais, eu diria não apenas na área ambiental, mas também em muitas outras áreas, o nosso ministro António Herman Benjamin. De facto, por onde quer que eu apareça, em qualquer circunstância, em qualquer congresso, todos coincidem realmente na notabilidade do trabalho do ministro Herman Benjamin, a quem saúdo com amizade e estima. Constitui para a União Internacional de Magistrados e para o seu presidente uma honra especial poder estar presente neste congresso The Role of Judges in Environmental Law 2030 and Beyond, na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Esse privilégio resulta, desde logo, da evidente excelência do evento. A leitura atenta do programa rapidamente demonstra a qualidade singular dos peritos intervenientes, revela o caráter de veras cosmopolita da organização e o empenho concreto na discussão de temas decisivos para o nosso futuro comum. É quando da minha eleição como presidente da União Internacional de Magistrados, no passado mês de setembro, em Roma, logo defini, juntamente com o novo comitê da presidência, as prioridades do meu mandato. Naturalmente que a nossa missão nuclear primeira será sempre a independência dos tribunais, assegurando a imparcialidade dos juízes num quadro de afirmação do Estado de Direito. Porém, perante a realidade daquilo que Antoine Garrapon denomina como a mundialização dos juízes, exige-se de uma associação que congrega 94 países, constituindo sem dúvida a maior organização mundial de juízes, uma renovada ambição. Exige-se de nós que saibamos estrategicamente definir pilares de intervenção que correspondam aos desafios transnacionais que hoje se colocam ao judiciário. Assim foi feito. As questões de género, de que é exemplo recente o trabalho profícuo na proteção das juízas afegãs, onde cabe sumamente realçar o papel magnífico da Associação de Magistrados Brasileiros, AMB, e os temas da diversidade, da integridade judicial, com o nosso projeto Judges Against Corruption, são concretizações desta nossa intervenção abrangente. Mas a par destas, e desde o primeiro dia de mandato, uma outra prioridade foi definida, relativa às questões da conservação da natureza, decisivas para o futuro da humanidade. Não há planeta B, foi a expressão utilizada para explicarmos a urgência destes temas e a autoridade desta nossa opção estratégica. É tempo, pois, dos juízes assumirem no palco internacional um maior protagonismo na defesa das questões ambientais. Esta uma missão primacial que nos é imposta pelo nosso munus de serviço à cidadania,
que nos é ditada pelo futuro das gerações vindouras e que convoca a própria essência do que significa ser juiz hoje. Diz-me a que prestas atenção e dir-te-ei quem és, proclamava José Ortega y Gasset. Nós, juízes, prestamos atenção, toda a atenção, a estas temáticas, como este Congresso plenamente demonstra. A UIM e a AJ estará seguramente na linha da frente deste combate que sabemos decisivo. É difícil, por vezes sobre-humano, o papel da justiça. Citando Rui Barbosa na célebre Oração dos Moços, que completa justamente um século e que se mantém plenamente atual, dizia: porque se dignos são os juízes, como parte suprema que constituem no executar das leis, em sendo justas, lhes manterão eles a sua justiça, e injustas lhes poderão moderar, se não até, no seu tanto, corrigir a injustiça. O direito ambiental existe seguramente para proteger a terra e o clima, impedindo nocivas alterações. Mas muito além disso, as suas normas, potenciadas pela jurisprudência, surgem hoje como forma de defesa da democracia, da liberdade, da salvaguarda dos direitos fundamentais de nova geração. Por isso, cumpre conhecê-las e aprofundá-las. E este é um repto que nós, juízes, queremos, devemos acolher. Deste modo, perante um desafio decisivo, a presença do Presidente da União Internacional de Magistrados neste Congresso assume um triplo significado. A pública manifestação de uma vontade que sabemos comum de desenvolver novos projetos e parcerias com instituições liderantes no âmbito do direito ambiental, em particular a IUCN, o reconhecimento da importância de um evento como o que agora se inicia e que permite alavancar no contexto internacional um trabalho ativo e dinâmico do Judiciário nestas questões relativas à proteção da natureza e, finalmente, a afirmação política, entendida na sua etimologia helénica como a manifestação da governação da polis, de um compromisso inequívoco, determinado, dos juízes relativamente aos objetivos definidos pelas Nações Unidas em matéria de defesa e proteção ambiental. Esta é, todos o sabemos, uma luta difícil, que queremos encetar com racionalidade, diálogo e espírito democrático. Uma batalha na qual, como ensina Nelson Mandela, constitui nosso dever promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. Na pessoa do ministro Herman Benjamin, saudamos vivamente todos aqueles que ao longo dos anos trabalham nesta área crucial para todos e cada um de nós. Humberto Eco dizia que justificar as tragédias como mera expressão da vontade divina servia, a mais das vezes, apenas para afastar a responsabilidade pelas nossas escolhas. Na presente encruzilhada que vive o planeta que nos acolhe, a Mãe Terra, recusamos o silêncio cúmplice ou o mero encolher de ombros. Da minha parte, da parte da União Internacional de Magistrados, também representada pelo seu vice-presidente, assumimos um compromisso claro de cooperação com as instituições aqui presentes. Contem connosco, juntos faremos o judiciário mais forte. Muito obrigado. Muito obrigada. Nesse momento, eu agradeço, em nome da organização do Congresso e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, agradecemos às autoridades que participaram dessa mesa de abertura. Declaro encerrada essa primeira fase
de abertura do Congresso e agradeço a todos os presentes. Muito obrigada.